Boa tarde, pessoal. Sou o vereador André Zeredo e hoje nós teremos mais uma live, nossa live semanal, para tratar de temas relevantes, importantes sobre a nossa cidade, sobre a nossa sociedade. Se você quer participar, enviar perguntas, sugestões ou críticas, faça através das nossas redes sociais. A sua opinião é muito valiosa. E hoje o nosso tema é uma questão sobre saúde pública. Nós vamos falar sobre fibromialgia, uma doença que para muitos ainda é desconhecida, mas quem sofre sabe a dor que tem, as limitações que tem, as dificuldades que essa doença traz. Para vocês terem uma ideia, as estimativas mostram que hoje aproximadamente 3% da população brasileira é acometida pela síndrome da fibromialgia. E para falar sobre esse assunto importante, eu recebo com imensa alegria duas pessoas formidáveis. Uma é um profissional da área da saúde, médico, ele é médico reumatologista, membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia e professor da PUC, é o Dr. Gleidson Jerônimo, e a defensora pública, doutora Gabriela Randan, que é portadora de fibromialgia. Dr. Gleidson, muito obrigado pela presença, obrigado por disponibilizar esse tempo para tratar desse tema importante para a nossa sociedade, enriquecendo o debate com o seu conhecimento, com o seu profundo conhecimento sobre essa doença. Eu que agradeço, parabenizo a iniciativa, vereador. É sempre muito importante quando a gente tem a oportunidade de discutir, permitindo acesso ao público para que muitas vezes não tenha esse acesso tão adequado a uma doença que é tão acometida, como você mesmo citou. Acredita-se que 3 ou até mesmo mais por cento da população tem acometimento para essa doença. E como a gente estava discutindo inicialmente, será que todo mundo tem acesso de fato ao melhor tratamento? O que será que nós, enquanto servidores públicos, estamos ofertando? Então, parabenizo a iniciativa e fico feliz pelo convite. Obrigado. Obrigado. E é para responder essas perguntas que o senhor vai falar daqui a pouquinho, tá joia? Queria agradecer a presença da doutora Gabriela Randan, que é portadora de fibromialgia, e nós já temos um projeto em parceria, provocado por ela, pela Associação dos Portadores de Fibromialgia, que é de um atendimento prioritário e com estacionamento preferencial, vagas de estacionamento preferencial para o portador da fibromialgia. Obrigado por vir, doutora Gabriela, e por poder compartilhar com todo mundo através das redes sociais como você enfrentou, como você enfrenta essa doença. Boa tarde, doutor Gleidson, boa tarde, vereador. Muito obrigada mais uma vez para o senhor abrir a pauta para esse tema tão importante que é a fibromialgia. A Anfibra, Associação Nacional dos Portadores de Fibromialgia, através de mim, encaminhou o projeto de lei, uma proposta de um projeto de lei que o vereador André se tornou o autor e tem encampado a nossa luta. É tão importante que nós possamos discutir esse tema nas redes sociais, porque é uma doença que ela não é detectável aos olhos, né? As pessoas nos olham, acham que está tudo normal, então por isso somos alvo de muito preconceito e desinformação da sociedade. Obrigado mais uma vez por estar aqui e que a gente possa conversar muito, esclarecendo a quem nos assiste sobre essa questão. Dr. Gleidson, a fibromialgia é uma doença crônica que se manifesta a princípio com uma dor permanente localizada e ela tende a se expandir para uma dor nos tendões, nas articulações. Pelo que se ouve, há uma dificuldade de se diagnosticar a fibromialgia. Isso acontece porque, às vezes, o paciente reluta em procurar um atendimento especializado ou porque é uma doença que requer, como o senhor possui, uma habilidade, uma técnica específica? Eu acho que as duas respostas estão adequadas, vereador. Nós temos que entender que é uma percepção de dor crônica. E aí, quando o paciente chega a um consultório onde o colega não é especialista e ele queixa-se de uma dor que vem no braço, que está na perna, que está no ombro, é uma dor crônica que eu faço exames e esses exames, evidentemente, não vão demonstrar nenhuma alteração anatômica. Não há uma alteração através de um ultrassom ou de uma ressonância que possa ser detectada. Então, nós começamos a partir do princípio de que o diagnóstico é eminentemente clínico.
Se eu procuro o especialista que não é o especialista naquela área, vai ser feito um diagnóstico inadequado e aí o acesso fica prejudicado. Então as duas respostas são possíveis. Primeiro, eu não tenho acesso adequado ao especialista, e nós sabemos que na rede nós temos poucos especialistas em reumatologia, que é o profissional que trata efetivamente a fibromialgia, e nós temos uma dificuldade na rede de uma maneira geral para o diagnóstico, ou pelo menos pensar no diagnóstico e encaminhar adequadamente ao especialista. Então as duas situações são reais. Doutora Gabriela, quando você foi diagnosticada com a doença, até que você fosse diagnosticada, você percorreu uma via crucis, enfrentou ou foi atendida por vários profissionais diferentes da área da saúde, ou teve um encaminhamento já no primeiro atendimento? Não, eu sou bem o exemplo do que o Dr. Gleidson falou. Eu peregrinei, nós estamos em 2019, minha peregrinação começou no ano de 2005, que eu comecei sentindo uma dor na mão, aí fui para um especialista muito bom em mão. Aí ele olhou, consultou minha mão e falou, não, você não tem nada, você está insatisfeita com a sua vida, vai mudar a sua vida, enfim, você não tem lesão nenhuma, vai para casa. Aí a dor, ela vai se multiplicando, aí de repente apareceu uma dor no ombro, aí você vai para o especialista em ombro. Eu tive o diagnóstico da fibromialgia depois de percorrer vários anos de via cruz, tratando isoladamente com os especialistas de cada área, no ano de 2015, com um especialista do joelho, que teve a sensibilidade de falar para mim, falou, não, o seu problema, né, você tem aqui um problema de joelho, mas a lesão sua é incompatível com essa dor que você sente. Aí ele fez o exame de diagnosticar os pontos gatilhos e verificou no ano de 2015 que eu tinha fibromialgia mesmo. Mas eu relutei em aceitar esse diagnóstico, né, a gente quando recebe um diagnóstico desse, a primeira coisa é negar. Aí tomei medicação, parei e depois tive uma piora muito grande, até que eu retomei o tratamento somente ano passado, no ano de 2018. Dr. Gleidson, muitas pessoas acreditam, por desconhecerem, que é uma doença que pode atingir homens e mulheres. Ocorre que os números, as estatísticas demonstram que atinge principalmente a mulher e dos 35 aos 50 anos, e um percentual bem pequeno de homens. Por que isso? Por que ela é considerada, para alguns, já uma doença das mulheres? Há algo específico na mulher, no biotipo ou na genética dela que favorece a ela? Ou é o estilo de vida de cada uma dessas? Não, a gente sabe que o acometimento, eu tenho alguns pacientes de sexo masculino que são acometidos pela fibromialgia, eu diria até que o acometimento é pior no homem do que na mulher. A incidência. Vamos dizer assim, a doença em si. A doença em si, ela é pior no homem do que na mulher. Quando vem a dor, e essa dor crônica, aí permita-me dizer que nós homens somos mais sensíveis à dor do que a mulher. Minha mãe diz muito isso a meu respeito. Então, a gente, por sermos mais sensíveis, então a dor, ela agride mais o homem. Mas realmente nós percebemos que existe uma incidência maior na mulher, em torno de 9:1, ou seja, 9 mulheres para cada um homem acometido, tá? E a gente acredita que possa ter a ver com relação hormonal, porque como você mesmo colocou, é o período de máxima produção hormonal da mulher, então acreditamos que isso tem a ver também com produção hormonal, mas nós não temos ainda dados científicos suficientes para comprovar isso. O estilo de vida tem muito a ver, mas aí o estilo de vida hoje, graças a Deus, ele está muito equiparado para homens e para mulheres. É óbvio que ainda tem muito a melhorar. O senhor disse que os estudos indicam que é em razão de uma possível causa hormonal. E o que nós sabemos é que hoje tem um tratamento para diminuir as dores, para que você possa ter uma melhor qualidade de vida. Existe prevenção? A prevenção está exatamente no estilo de vida. Acreditamos que quando você tem um hábito alimentar saudável, prática de atividades físicas, uma boa noite de sono, ou seja, você tem higiene de sono e dorme de forma adequada, você tem um estilo de vida saudável em todos os seus aspectos, e aí entra o que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde para a saúde, que é o bem-estar físico, psíquico e emocional. Nós acreditamos que isso seja o maior fator preditivo para não desenvolver a doença. Ótimo. Doutora Gabriela, você disse que relutou em aceitar o diagnóstico, voltou a um tratamento há aproximadamente 1 ano. Como você chegou a esse tratamento específico que você faz hoje? Você tentou algum antes? Como que se deu toda essa
eu vou dizer, esse trajeto, essa trilha sua até o tratamento que você tem hoje? Sim, eu tentei, vereador, o tratamento tradicional, com medicação prescrita mesmo, de uso controlado, mas eu via que quando eu parava a medicação, os sintomas todos, eles pioravam de novo. E nesse meio tempo eu engravidei, tive minha filha, e minha filha ainda era muito neném, eu amamentava. E o último médico que eu procurei, ele falou, olha, você tem que desmamar sua filha para você fazer um tratamento mais pesado. Aí eu falei, não, desmamar minha filha agora não, ela tem 7 meses. Aí foi que eu pesquisei bastante na internet, cheguei a um médico que passa um tratamento mais alternativo com base em suplementos, vitaminas, né? E fora tudo isso, é o que o Dr. Gleidson falou, é tentar mudar o estilo de vida. Apesar que nós estamos hoje muito adoecidos, né? A sociedade, de uma maneira geral, tudo é muito rápido. No WhatsApp, as pessoas, elas querem resposta muito rápido sobre coisas de trabalho. Então, isso para o fibromialgico é muito difícil, porque às vezes a gente demora a processar. Tem dia que a gente está mais devagar, então isso aí é difícil. Mas eu creio que o caminho melhor, né, para quem tem condição, claro, é procurar uma psicoterapia, procurar fazer atividade física, tratamento com fisioterapeutas, massagens, tudo isso ajuda muito. Mas infelizmente a gente sabe que essa não é a realidade que toda a população hoje pode ter, né? Infelizmente. E também sobre a questão de mudança de mente, falam muito pra gente, não, você tem que descobrir seu gatilho, mas tem hora que a gente mesmo lutando, o gatilho está lá. A raiva que você tem que passar, infelizmente, você luta contra ela, mas não tem como deixar de passar. Então, uma hora ou outra, a gente mesmo estando em remissão da doença, passando por menos tempo de sintomas, a gente tem uma crise ou outra assim que nos derruba. Doutor, aproveitando o relato da doutora Gabriela, ela disse que entre o primeiro sintoma e o diagnóstico foram quase 10 anos. 10 anos. 10 anos. E aí eu aproveito para fazer um questionamento de uma pessoa que já nos assiste e enviou a pergunta, a Adila Maia. Boa tarde, doutores. Minha pergunta é para o doutor Gleidson. O diagnóstico precoce da doença ajuda no tratamento ou não faz nenhuma diferença? E se ajuda, como saber ou buscar um diagnóstico precoce se ela é uma doença que envolve, vamos dizer assim, eu diria, multifacetada, ela tem várias nuances? Bom, vamos lá. Você colocou bem no início da explanação, quando você chama ela de síndrome fibromialgica. Eu acho que o paciente hoje, cada vez mais, a gente tem que pensar mesmo como uma síndrome. Porque nós temos a cefaleia, que é a dor de cabeça que o paciente pode ter, que pode ser um sintoma, pode até abrir uma crise nova, como a doutora Gabriela posicionou, pode abrir uma nova crise. Então, nós temos diversas situações clínicas aqui. O diagnóstico, quanto mais precoce, melhores são as condições de tratamento. Lembrarmos sempre que, às vezes, o paciente, e eu falo isso muito no consultório, que o que a gente quer é que o paciente tenha crises cada vez menos intensas e em períodos mais curtos, mas que eu não vou deixar de ter essas crises ocasionalmente. Eu posso dar, depois a gente pode até citar alguns exemplos de o que seria uma crise fibromialgica e que nós percebemos. Quando nós enlutamos, nós perdemos um ente querido, aquele estresse de velório, de sepultamento, sim, isso provoca uma crise dolorosa em nós que estamos saudáveis, quiçá nos pacientes fibromialgicos. Então, nós temos que entender que, às vezes, alguns estados fibromialgicos podem ser percebidos e esses pacientes vão ter uma exacerbação dessa percepção de dor. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, melhores são as condições de tratamento, melhores são os recursos de tratamento, e aí é o que a gente tem que buscar cada vez mais, e essa iniciativa é o caminho adequado, que é para divulgar, difundir a informação, é o melhor caminho. Obrigado, doutor, e obrigado pelos esclarecimentos. O senhor falou em vários sintomas, a cefaleia, dores musculares, dores nas articulações, inflamações, dores crônicas, doutor. E nós temos ausência de sono ou sono não reparador também, fadiga, síndrome das pernas inquietas, síndrome do intestino irritado e até depressão. No seu caso, doutora Gabriela, é tudo isso mais um pouco? Ou você é privilegiada e não sofre de estudo? Desculpa a curiosidade, mas é porque é coisa demais, gente. Eu sofro de tudo um pouco, mas como assim eu já estou num tratamento bom, a questão de intestino está controlada. Eu faço, desde que eu comecei, além desse tratamento com esse médico, eu fiz também o jejum intermitente, dei uma limpada muito boa na minha alimentação. Então, hoje eu como menos coisas inflamáveis, glúten, evito lactose, doces, tudo que a gente gosta tem que evitar porque ajuda a inflamar. Então,
tudo isso aí a gente tem. Igual eu mencionei muito, eu tenho muita fadiga crônica. Às vezes eu percebo assim, o cérebro, é o que o doutor pode explicar depois, a fibrofogia. Às vezes seu cérebro está ali meio lento, às vezes tem uma certa perca de memória, né? Às vezes a pessoa falou uma coisa para mim, eu ia responder, esqueci, e não é maldade, é porque às vezes são os sintomas da fibromialgia quando está em crise. E eu tenho muita dor nos tendões. Eu tenho dor assim nas costas, joelhos, braços. Quando ataca, fica tudo inflamado. É bem difícil. Essas Mas crises... a gente tem que continuar sorrindo, porque a gente que trabalha, igual eu trabalho da Defensoria Pública, a gente tem que atender a população bem, mas mesmo sofrendo, a gente continua sorrindo e está tudo certo. Quando você tem uma crise, hoje você está medicada, tem todo um acompanhamento, mas qual que foi o tempo máximo assim, de crise, de dor, que você conviveu com essa dor de forma assim, mais permanente? 5 dias, 10 dias, um mês? Olha, nessa época que eu tive do pós-parto foi muito difícil, porque até eu chegar nessa questão de ajustar a alimentação, eu vivi em constante dor. Eu ia pegar minha filha para dar banho, eu chorava, que eu não sabia se eu ia dar conta de ficar segurando ela. Então, essa fase do pós-parto, até eu chegar nessa questão de modulação hormonal, de vitaminas, de emagrecimento também, porque aí o peso vai engordando, inflama mais o organismo também. Então, essa fase foi muito difícil. Até que eu cheguei num ponto hoje que eu fico, às vezes, 1 mês sem ter crise, 2 meses. E quando eu tenho ali, fico pelo menos uns 2, 3 dias bem ruim. Aí não adianta, aí tem que ser medicação pesada mesmo para desinflamar. O que a doutora Gabriela conta, doutor Gleidson, é que é um quadro de muito sofrimento, de muito incômodo. E esse sofrimento, esse incômodo, gera em muitas pessoas uma depressão. Ou pode ser também decorrência de uma depressão, a questão da fibromialgia. Os estudos mostram que em torno de 50% dos fibromialgicos têm depressão. Há correlação entre essas duas doenças? Sim, há uma forte correlação entre as duas doenças. A gente não pode esquecer que a própria depressão por si só já é causadora de dor. Então, o paciente que tem estado... Não necessariamente física, né? Não necessariamente. E ela geralmente não é física mesmo. O que acontece é que a depressão e a fibromialgia são transtornos de neurotransmissores no cérebro. Se eu puder comunicar de uma forma mais leiga, é a forma em que uma célula do cérebro comunica com a outra e essas substâncias que estão ali no cérebro, elas estão desreguladas, tanto na depressão quanto na fibromialgia. Essa desregulação dessas substâncias no cérebro fazem com que os pacientes tenham essa sintomatologia. Como são substâncias semelhantes, tanto a fibromialgia, ela vem acompanhada para a depressão, é óbvio que os estados depressivos da fibromialgia são menos intensos, quanto a depressão vem acompanhada de dor. Só que aí, no caso, o que predomina é a depressão. Nós temos que saber identificar isso muito fortemente no consultório, porque se nós errarmos a causa da dor, nós vamos errar também na dose e no tratamento. Então, isso é muito importante. E aí, eu repito sempre que uma consulta de fibromialgia, e eu gosto muito de falar isso, que não é uma consulta de 10 minutos, é uma consulta de quase 1h30, porque você tem que conversar com esse paciente, entender o ambiente desse paciente para fazer o diagnóstico adequado, as causas e quais os principais sintomas e sinais que esse paciente tem para trazer o melhor tratamento para ele. Doutor, o senhor falou que o gatilho da fibromialgia pode ser algum caso grave que tenha na vida da pessoa, um trauma físico, psicológico, uma morte ou mesmo uma infecção. Tem algum sintoma que é mais usual, que inicia essa síndrome na maioria dos pacientes, ou isso varia de pessoa para pessoa? O que o senhor sugeriria também para que a pessoa que precisa se conhecer, precisa conhecer o seu próprio organismo, que ela ficasse atenta para determinado sintoma específico, procurar um profissional como o senhor que trata e cuida de fibromialgicos? De uma maneira geral, a gente não consegue identificar muito classicamente qual é o principal gatilho. Alguns pacientes vão apresentar com síndrome do intestino irritável, outros só com a crise de enxaqueca, ou seja, cefaleia persistente. Outros vão apresentar como prurido ou dor articular, como a doutora Gabriela mesmo começou com uma dor na mão. Isso é muito variável de paciente a paciente. O que a gente precisa entender é que dor é um sinal de defesa do meu corpo, sinal de que algo não está certo.
Se essa dor ela for aguda, ou seja, durou até uma semana, tudo bem. Uma dor que dura mais que uma semana, eu preciso de assistência médica. Uma dor, e aí na fibromialgia a gente considera como um marcador 3 meses, ou seja, 12 semanas. Acima de 12 semanas, você com dor crônica, tem alguma coisa errada, você precisa de um especialista. E aí é indicado o reumatologista. Hoje nós temos alguns médicos especialistas em dor que têm capacidade de fazer um bom acompanhamento também. Então aí é o ideal você procurar o especialista. Então o marco que nós consideramos são 3 meses quando a gente considera a dor saindo da fase aguda e passando a ser chamada de crônica. Fibromialgia é classicamente uma dor crônica. E os estudos hoje, eles já mostram por que determinadas pessoas desenvolvem fibromialgia e outras não, tendo, a princípio, uma qualidade de vida similar? Tendo o mesmo nível de estresse, fatos na própria vida que seriam, em tese, possíveis gatilhos, e por que uns desenvolvem e outros não? Nós ainda não conseguimos identificar esses fatores. Eu acredito que essa talvez seja a grande pesquisa, mas envolve, sobretudo, os fatores psicológicos, como eu e você reagimos ao mesmo estímulo. E aí isso é absolutamente individual, você criar grupos coesos para montar esse tipo de pesquisa, quando você vai para o psicológico da pessoa, como nós reagimos, aí é um pouco mais complexo. Doutora Gabriela, e aí doutor Gleidson, às vezes o senhor deseja complementar. Antes de começar a nossa live, teve uma internauta, a Angélica Neves, que fez uma pergunta se a existência de grupo, associação ou entidade em Goiânia que ajuda pacientes no tratamento ou no diagnóstico e com amparo que necessita para que você tenha uma melhor qualidade de vida. Quais são as entidades que a senhora conhece e recomendaria, doutora Gabriela? E se porventura o senhor conhecer também, que o senhor recomendaria aqui em Goiânia? Olha, eu acho que tratamento e diagnóstico é com o doutor, né? Eu acho que nenhuma entidade pode ajudar. Agora, em relação a quem que encampa essa luta, não só aqui em Goiânia, mas nacionalmente, é a Anfibro, Associação Nacional dos Portadores de Fibromialgia, que inclusive foi a associação que eu procurei no auge também do meu desespero, de dor, justamente buscando pessoas que estivessem na mesma situação e que estivessem lutando pelos seus direitos. E é a Anfibro quem está fazendo a distribuição desses projetos de leis por todo o país, tem lutado lá no Congresso Nacional pela aprovação de projetos que beneficiam os portadores de fibromialgia. E, inclusive, quero convidar todos e todas que puderem estar em Brasília no dia 4, nós estaremos lá numa audiência pública. 4 de novembro? Sobre esse tema. 4 de novembro, na segunda-feira, às 9 horas da manhã, que é uma audiência promovida pela Anfibro. É fácil de achar nas redes sociais. E aí, o presidente da associação é o Daniel. Sabe o endereço, doutora? O endereço eletrônico? @Anfibro, pelo Instagram, acha. Aí o presidente é o Daniel e a coordenadora do Núcleo Centro-Oeste é a Márcia. São regionalizados. E lá você vai encontrar apoio de pessoas que estão na mesma situação. Mas eu recomendo que tratamento médico seja com o médico mesmo, diagnóstico. Tá certo. Eu queria agradecer a Luciene, a Lucilene, a Roberta, a Ana Paula, o Fabiano, a Andréia, Neuci e a várias outras pessoas que estão participando e relatando questões sobre a fibromialgia. Já passamos de 90 participações, doutor, e muitos querendo contato o senhor, que o senhor vai passar daqui a pouquinho, tá certo? Mas a Tina Bueno queria um posicionamento seu, doutora. Gabriela, ainda há muito preconceito sobre a doença. Nós passamos muito por alto sobre esse tema e eu quero voltar. Porque não há nenhuma causa aparente. É o que você falou. Por fora, bela viola. Como dizia minha mãe, por dentro, pão bolorento. Já está todo doído, toda machucada. Como lidar com esse preconceito? Como conscientizar as pessoas de que essa é uma doença séria e principalmente incapacitante? Olha, minha amiga, eu super entendo o que você está passando. Eu acho que a gente conscientizar, através de iniciativas como essas do vereador Andrei, a gente está falando mais com as pessoas e educadamente a gente mostrar o nosso lado. Porque a pessoa, ela não está vendo, ela olha pra você, ela não sabe que você está com dor. É diferente de uma pessoa, às vezes, que está com câncer em tratamento, que caiu o cabelo, uma pessoa que quebrou o braço. Então, a gente tem que ter muita paciência, buscar uma ajuda psicológica e tentar explicar para esses entes, para essas pessoas que estão à nossa volta, as nossas limitações. Às vezes, você tem algum problema para subir uma escada, né? Igual eu no meu trabalho na Defensoria Pública. Na época, minha ex-defensora geral foi super sensível, a doutora Lúcia, e
colocou o núcleo que eu trabalho no andar térreo. Eu falei, doutora, se for para eu subir escada todo dia eu não dou conta. Então, assim, a gente vai sensibilizando essas pessoas, demonstrando aos poucos. Eu sugiro que você converse com as pessoas e demonstre o seu lado. E principalmente que a gente olhe de frente para a nossa dor, encare ela, pare de ignorá-la e nos dê o devido tratamento. Se você der o tratamento que você merece, as pessoas vão naturalmente começar a te dar. Sem que a gente nos faça de coitados, porque é isso que a gente não quer, mas a gente quer ter o nosso eu, o nosso direito e a nossa dor respeitados. E eu acho que você indo com jeito, com calma e buscando ajuda, você vai conseguir sim. Ótimo. Queria mandar um abraço para a Cléo Souza, que também é portadora e que está acompanhando a gente, tá certo? Doutor, a Miriam Sintra pergunta: estou com uma erupção cutânea, isso tem relação com fibromialgia? Pode ter? Até pode ter. A erupção cutânea isoladamente, ela é uma questão puramente dermatológica. Porque nós temos que entender que a fibromialgia ela é uma questão de dor. O paciente tem que ter dor associada. Algumas patologias com erupção cutânea, algumas doenças eritematosas cutâneas, elas podem cursar com dor e não necessariamente ser fibromialgia. O marco importante aqui é o tempo de dor e o tempo que está durando essa erupção. Isso precisa ser visto por um médico de forma adequada para a gente poder conduzir da melhor forma possível. Então, a princípio, quando eu tenho uma doença, quando eu tenho uma dor crônica e ela se prolonga no mesmo local por mais de 3 meses, isso é um forte indício que eu possa ter fibromialgia. A dor não precisa ser necessariamente no mesmo local. Eu preciso ter dor, como a Gabriela citou no início, é uma dor que ela anda. O paciente ele chega muitas vezes falando, doutor, eu tenho uma dor que ela anda pelo meu corpo. Hoje eu acordei com a mão inchada, dolorida. Passa o dia seguinte, eu já estou com a dor no outro ombro, de repente é no joelho. Essa dor que ela é migratória, é uma dor que ela persiste por mais de 3 meses andando pelo corpo, essa precisa ser investigada. Doutor, na semana passada eu recebi algumas pessoas que são portadores de fibromialgia, de associações daqui de Goiânia, um representante da associação de Brasília, e ele me relatou algo que me incomodou muito, que existem pacientes que pela dor, em razão da síndrome, vieram a cometer suicídio. Já há um estudo que demonstra o percentual de fibromialgias que sofreram ou que vieram a se suicidar em razão da doença? Olha, são dados epidemiológicos muito complexos. Eu desconheço qualquer trabalho nesse sentido, até porque quando a gente consegue identificar, suicídio talvez seja um outro tema que precisa ser muito mais estudado e, na minha opinião, muito mais divulgado. Imagine a situação, eu até entenderia a situação. Você tem uma dor, ninguém dá valor na sua dor porque não é uma ferida exposta, você não consegue dormir, você não consegue acordar, você é absolutamente descriminalizado, quer seja na família, quer seja no trabalho. Você é tido como mole, né? Não, você é mole, né? Então, eu super entendo pessoas com essa gravidade dessa situação. Agora, como dados epidemiológicos, é muito difícil eu não ter experiência com dados. Mas, vereador, se o senhor me permitir, claro. Eu tenho uma amiga, né, por razões óbvias, não vou citar o nome dela, mas ela é portadora de fibromialgia, e ela, no desespero, há alguns dias atrás, ela chegou, ela falou pra mim, ela falou, Gabi, eu cheguei a pegar uma faca pra tentar, eu ia me cortar, e o marido dela que impediu, no desespero da dor, medicação não fazendo efeito. Então, infelizmente, é uma realidade, talvez subnotificada, né, porque não chega na notificação das autoridades, mas existe sim. Queria agradecer à Afago, que através da participação de vários membros, da Marcilene, esteve comigo na semana passada, para que a gente possa promover outras ações, doutora Gabriela, doutor Gleison, para conscientizar as pessoas e buscar formas de ter um melhor tratamento, melhor orientação, gerando assim mais qualidade de vida para todas essas pessoas. Eu queria que o senhor falasse sobre os seus contatos. Se alguém que nos assiste quiser procurá-lo, qual o telefone, se o senhor tiver página na internet, endereço eletrônico, endereço físico mesmo, telefones. Nós estamos lá na Amice Clínica, fica no setor Marista, o telefone é o 3945-3846.
pode nos seguir nas redes sociais, Instagram e Facebook, nós estamos lá com o Dr. Gleidson, e nós trabalhamos muito e intensamente exatamente nessa intenção de divulgar mais sobre as doenças reumatológicas, e a fibromialgia é uma delas, em que a gente tenta trazer o máximo de cuidado para a gente poder adicionar da melhor forma possível esses pacientes. Doutora Gabriela, muito obrigado pela oportunidade. Acho que você deu vários exemplos que para muitas pessoas eu entendo que devem ter recebido como um alívio. Pois assim, eu não sofri sozinha ou eu não sofro sozinha, tem gente que sente como eu sinto. E isso é bom. Muitas pessoas sentem-se amparadas quando veem em outro uma situação similar. Obrigado por estar presente e por compartilhar com todos nós as suas questões no tocante à fibromialgia. Obrigada, vereador, pela sua parceria e apoio nesse projeto sobre a fibromialgia. Eu me coloco também à disposição aqui dos nossos telespectadores, né? Pode ser internautas, vamos dizer. Internautas. Quem quiser me adicionar no meu Instagram, Gabriela ML Randan, HMDAN, eu sempre estou ali postando. Até que sobre a fibromialgia eu tenho postado pouco, tenho que postar mais. Eu sempre posto muito sobre dicas de direitos das mulheres, que é a área que eu atuo hoje na Defensoria Pública. Muito obrigada. Eu que agradeço e parabenizar a doutora Gabriela por, de fato, esse trabalho. Ela na Defensoria Pública, ela cuida da coordenadoria que trata das mulheres em situação de violência. E isso é importante. Você que porventura esteja passando por uma situação de violência doméstica familiar ou conheça alguma mulher que tenha sido agredida, procure a Defensoria, que a doutora Gabriela fará todo o encaminhamento necessário para que esse agressor sofra ou responda pela agressão cometida e pare com essa absurda atitude, tá certo? Doutor Gleidson, obrigado pela presença, por compartilhar o seu conhecimento, que é muito. Nós vamos abusar mais do senhor, porque esse é um tema que, de fato, me impressionou e aqui eu testemunho. Eu não tinha ideia da dimensão desta doença. Fui procurado, sim, pela doutora Gabriela e por outros fibromiálgicos. De pronto, eu apresentei o projeto por entender que, vindo de um clamor social, de um fato social, há, de fato, uma valoração, um sentimento que precisa constar em lei para que isso tenha uma amplitude maior. Na hora que isso foi divulgado, e que ainda nós não aprovamos em definitivos, acredito que talvez essa semana, na quinta-feira, já possamos votar em segunda e última votação e o prefeito Íris em seguida, acredito, sancionar, mas teve uma repercussão nacional. E isso me assustou um pouco, doutora Gabriela, porque eu não tinha dimensão da doença. E hoje eu vejo que 3% da população é um número considerável, grande demais. E as estatísticas mostram que só está crescendo. Então, queremos aproveitar mais dos seus conhecimentos, doutora Gabriela, para a gente voltar em outras oportunidades de discutir esse assunto, para que você possa compartilhar tudo que você sabe. E aquilo que no começo a gente falou e você não compartilhou. Você acredita na cura? Sim, eu acredito que esses pacientes têm uma condição de cura. É óbvio que a gente vai discutir cura no conceito mais estrito da palavra, que é a remissão livre de drogas, que é quando o paciente ele mudou-se de tal sorte os seus hábitos alimentares, como a Gabriela citou, sua mudança de hábitos de vida, que o paciente hoje ele consegue ter qualidade de vida livre de remédios. Mas se ele, obviamente, fugir a essa regra, ele vai voltar ao seu status. Então, seria mais ou menos uma situação que a gente chama efetivamente, a gente chama de remissão livre de drogas. Maravilha. Eu agradeço o convite, coloco meu nome à sua disposição, parabenizo e quero te dizer que realmente isso teve repercussão nacional, que pacientes meus no Nordeste me mandaram via inbox mensagens falando do ato e de toda a repercussão que estava tendo no seu projeto de lei. Parabenizo mais uma vez, vereador. Eu que agradeço ao senhor a presença, agradeço a doutora Gabriela e a Anfibro, a Afago, que nos procuraram. Então, obrigado pela confiança para a gente poder ser o padrinho, vamos dizer, desse projeto de lei. E que a gente possa, em conjunto, com pessoas sérias, como o doutor Gleidson, doutora Gabriela, continuar somando a vocês e apresentando melhorias para a sua vida. Se você gostou, envie seu comentário, curta, compartilhe a nossa live. Se você tem alguma crítica, faça também. Volto a repetir, sua opinião é fundamental. E nos acompanhe nas redes sociais. No Twitter, minha rede é Andrea Zeredo. No Instagram, Andrea Zeredo IG. E no Facebook,
site Andreas Heredo. E eu tenho um site também, pessoal, www.andreasheredo.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, continue com a gente, semana que vem tem uma live, mais uma live sobre um novo tema muito importante para a nossa cidade, importante para você. Obrigado, fiquem com Deus.